Shalom, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo nesse canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu joinha. Ajude a obra do Senhor a crescer. Eu vim aqui trazer um ensinamento hoje poderoso. Uma das ordenanças de Jesus. Um dos requisitos básicos e principal da salvação. Vou falar sobre o batismo nas águas. Por causa da necessidade de hoje estarmos vivendo dias difíceis, dias cheios de heresias, de mentiras, de enganos, de levantes do Satanás. Satanás, ele tem tentado enganar nossas mentes, ele tem tentado nos iludir, contorcendo a palavra do Senhor com o mundo para trazer engano, porque ele sabe que quando nós estamos em heresias, em mentiras, em meras religiões, nós não obtemos totalmente o livramento, a presença, a graça, o amor, a paz, a salvação de Deus em nossas vidas. Hoje eu trouxe esse assunto porque é um assunto que está muito destacado na sociedade e apesar de nós estamos no milênio tão à frente, mas o batismo, ele ainda é corrompido diante da sociedade. Pessoas ainda têm vivido o batismo como se fosse algo obrigatório, religioso, como se fosse uma cultura que tem que ser seguida sem sentido algum, sem significado algum, só porque foi transmitido de uma geração a outra, que tem que ser colocado de qualquer maneira e de qualquer jeito. Mas o que eu venho te mostrar através desses vídeos sobre batismo nas águas é que o batismo não é simplesmente uma mera religião, mas você precisa saber qual o sentido do batismo. Por que você tem que se batizar? Qual a importância do batismo bíblico? O verdadeiro batismo. O batismo que foi deixado como exemplo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver este batismo. O batismo da Trindade, o batismo da imersão, aquele batismo que é mergulhado, o batismo que é onde você se lava, o batismo que é feito porque houve um arrependimento, porque você não aceita mais aquela vida que você levava, uma vida de erros, uma vida de pecados, uma vida de falhas, uma vida longe da presença do Senhor. Você hoje quer uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer ser renovado pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Por isso você precisa conhecer a verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual o significado da palavra batismo? Essa palavra é de origem grega, que vem do verbo batizo, que literalmente significa batizar ou também lavar. Aí você se pergunta, eu me pergunto, mas por que eu devo ser batizada? Por que eu tenho que me batizar?
Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa. Eu devo me batizar por quê? Porque você está longe da presença do Senhor. Porque você quer uma nova aliança. Você quer ter um compromisso com Cristo. Você quer mostrar diante das pessoas que você é filho de Deus e que você quer passar a ser servo do Senhor. E além disso, porque Deus é todo-poderoso. Ele criou o mundo e tudo que nele há. Ele nos criou com suas próprias mãos, para que o nome dele viesse ser glorificado. E nós necessitamos dessa purificação através do batismo, porque a desobediência de Adão e Eva, a partir daquele momento, todo homem está em pecado e separado de Deus. A consequência deste pecado é a morte. E estando morto, o destino é ir para o inferno. Não existe outro caminho. É ir para o inferno. Ou você está com Cristo, com uma aliança com Cristo, e vai para o céu, para a glória, ou você está condenado. Mas como Deus nos ama e não quer abrir mão de nós, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, morrer com morte de cruz, sendo que o terceiro dia Ele ressuscitou, aleluias, Ele ressuscitou dos mortos para trazer vida, para trazer salvação para mim e para você. Essa é uma ordenança clara na Bíblia de Jesus para todo aquele que nele crer. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que crerem. Você primeiro precisa crer. Mas não é crer que simplesmente acreditar. Ah, não, ele realmente é o Filho de Deus. Não, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar de todo pecado. E aí você tem que ser batizado, se lavar dos seus pecados, se arrepender, se pôr em uma nova aliança, uma nova criatura. E se você crer, não será condenado. O batismo é um testemunho público da nossa fé em Jesus. Uma forma de tornar oficial o seu relacionamento com Deus. Uma forma de você mostrar que você leva a sua fé a sério. E que tem e quer ter um compromisso de seguir Jesus até o fim. O que representa o batismo nas águas? O batismo representa uma forma de mostrar que você crê em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Por isso, quando eu ou qualquer outra pessoa desce a água,
ou seja, aceita se batizar. Ao descer na água, representa o sepultamento de Jesus. É por isso que o batismo tem que ser feito. Você tem que mergulhar as águas para você se purificar, tá? Tem gente que acha que o batismo tem que ser em rio. Gente, não há uma necessidade de ser somente em rio. Ah, mas Jesus se batizou no rio. O eunuco se batizou no rio. Sim, vocês têm que entender a diferença do mundo naquela época para o mundo hoje. Naquela época, a facilidade de rios era muito mais fácil. Não tinha a poluição que tem hoje. Então, tinha muito mais rios. E você não via piscina. Você não via um local onde uma pessoa pudesse entrar dentro e mergulhar para que a água transbordasse a sua cabeça, o seu corpo todo. Não tinha. Então a Bíblia, ela não diz assim para você: não, para o seu batismo valer, você tem que entrar no rio para ser batizado. Não, a Bíblia fala de imersão. Você tem que mergulhar. Não é jogar água na sua cabeça, não é borrifar água na sua cabeça, não é fazer nada dessas coisas. Você tem que mergulhar porque você está sendo lavado. Lavado nas águas, você está descendo as águas, se sepultando com Cristo. E quando você sobe, você está representando a ressurreição de Cristo no mundo e na sua vida. E que você morreu para o pecado, como espiritualmente você morreu na cruz com Cristo. E agora você tem uma vida nova, livre da condenação do pecado. Então você passa a ser nova criatura. Você deixa de ser pecador e passa a ser pecador arrependido em Cristo Jesus. Nova criatura. Porque assim diz a Bíblia. Assim diz a Bíblia, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo em tua vida após o batismo. Jesus lhe lavou de todos os seus pecados. Você está limpo. Um dia você vai ressuscitar para a vida eterna junto com Jesus. É dessa maneira, através do batismo nas águas, você demonstra que você crê na verdade da Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia. Não é pessoas, não é cultura, não é religiões, heresias. Você tem que seguir a Bíblia cristã, a Bíblia onde relata a história, a vida, o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Os apóstolos não veio para ser maiores do que nós e nem menores, mas eles vieram para nos ensinar como tínhamos que praticar, assim como hoje nós temos que ensinar aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, aqueles que ainda não têm conhecimento da verdade. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar discernidos, cheios do Espírito Santo de Deus, para ensinar, para transmitir a verdade do Evangelho, a verdade da obra do Senhor. Pois o batismo nas águas faz parte do processo de salvação. Mais uma vez eu lhe oriento, não que ele em si só salve. O batismo é uma ação com poder, pois quem é batizado anuncia publicamente que morreu para a velha vida do pecado,
que ressuscitou com Jesus. O próprio Jesus falou que ninguém poderia entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Por isso, temos que entender que o batismo é mais que uma religião, mais que uma regra a seguir, sem sentido algum, ou mais que uma continuação de cultura, mas é uma decisão, uma escolha, um desejo, uma transformação, uma vontade de querer ser lapidado, transformado pelo Senhor Jesus Cristo, uma vontade de ser servo, de ser discípulo do Senhor. Se você ainda não se batizou, o que você está esperando para se batizar? Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem te chamado todos os dias. A obra do Senhor é grande. Ela precisa de servos, de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Meu irmão, não olhe para os seus erros, não olhe para aquilo que você não consegue mudar, não olhe para aquilo que você não consegue transformar. Olhe para o que o Senhor Jesus pode fazer em tua vida. Olhe para que o Senhor, aquilo que o Senhor tem para ti. O Senhor quer te dar uma nova vida. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te exaltar. O Senhor quer que tu sejas mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas para isso, tu tem que ter uma aliança com o Senhor. Procure uma igreja mais perto de você. Uma igreja que viva a verdade da palavra de Deus. Busque na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Conheça a verdade. Não se deixe ser enganado por aqueles que têm usado a palavra de Deus como engano para crescerem, para enriquecerem. Busque o conhecimento da verdade. Leia sobre o batismo na Bíblia. Leia sobre aquilo que o Senhor deseja para a tua vida, nos evangelhos, na Bíblia. Conheça a verdade, viva a verdade, lute. Isso não significa que você não vai pecar mais. Isso não significa que você não vai mais ter tribulação, não vai mais ter tentações. Mas isso significa que quando as tribulações vierem, você não vai mais estar só. Haverá um Deus que vai te sustentar em tuas mãos, que vai te dar o poder e a força, que vai fazer você quebrar todos os grilhões, que as portas de bronze vão se quebrar. E o Senhor Deus Todo-Poderoso vai fazer você caminhar, cantar, glorificar, exaltar o nome do Senhor com a vitória, com a bandeira da vitória, porque em Cristo Jesus, você, eu, nós somos mais do que vencedores. Exaltado seja o nome do Senhor, glorificado sejas tu, ó Deus de Israel. Aleluia, bendito é o teu santo nome.